Será que alguma vez paramos para refletir o significado profundo da possibilidade do erro? Esta condição dada pelo Criador para nós humanos nos diferencia dos anjos, dos arcanjos, dos outros seres. De modo geral, a tendência humana ainda vigente hoje é olhar para isso como um peso, como um problema. Gostaria de trazer para a nossa reflexão esta noite um outro olhar sobre o erro. Se pudéssemos imaginar, para fazermos essa reflexão a partir do coração, um momento em nossas vidas em que temos escolhido um caminho equivocado, uma escolha feita sem presença, dessas que falávamos antes, que não nos dá a plenitude. E se pudermos escolher dentro de uma dessas vezes, alguma, aonde o nosso erro, entre aspas, ou o nosso pré-acerto, porque é isso que um erro é, uma experiência de pré-acertar, anterior ao acerto. Então, peço que escolhamos uma dessas experiências quando o nosso erro foi visto, acolhido e explicitado, onde fomos, de alguma forma, por um caminho interno, sussurrado por o nosso anjo, ou por um caminho externo, onde o nosso anjo usou de alguém que estava mais aberto para falar conosco através de uma pessoa. Então, um momento onde o nosso erro, entre aspas, foi acolhido, fomos orientados, fomos encaminhados para o acerto. Peço que cada um escolha um momento especial onde isso aconteceu e tenta lembrar os sentimentos que brotaram desta experiência no íntimo do nosso coração. Certamente, cada um de nós teria algo para dizer numa direção muito comum. Me senti visto, acolhido, orientado, até amado. Alguns de nós poderia dizer isto. E estamos falando de uma dimensão humana de experiência do pré-acerto e do acolhimento do outro. Essa dimensão já é tão satisfatória, ela já é tão nutritiva para cada um de nós, quando também nos abrimos para esta experiência, né? De sermos pontuados e orientados por alguém que está a serviço, muitas vezes, do nosso anjo. Quando isto acontece, ali se criam
raízes profundas entre aquelas duas almas, porque elas se permitiram, por um momento, quase que atuar uma para a outra, como o mundo divino atua em relação aos nossos erros. Quase que tocamos um pedacinho do céu, quando podemos de coração, em verdade, receber ou doar essa experiência para alguém. Recorde os seus sentimentos. Certamente eles validarão isso que estamos falando neste momento. E por um minuto, imagine que esta potência de sentimento de ser visto, amado, compreendido e orientado, no momento seu de fragilidade, de não saber, de inconsciência. Imagine por um momento que a potência dessa experiência se multiplica numa dimensão incalculável, quando é o amor de Deus que se derrama sobre nós, diante dos nossos equívocos. Quando Cristo passou pela terra, nos deixou uma memória acerca deste tema, quando falou no meio de uma parábola sobre erros e acertos, uma frase que dizia mais ou menos assim: haverá mais festa no céu quando uma ovelha que estava perdida novamente se reúne ao rebanho, do que por uma que nunca deixou o aprisco. Nos olhos humanos, poderíamos dizer que deveria haver mais festa por aquela que nunca deixou o aprisco. Mas nos olhos do Cristo, transmitindo para nós ensinamentos que vêm direto da fonte, não foi isso que ele afirmou. O que ele afirmou, com todas as forças do seu ser, é que haveria mais festa no céu por alguém que retornasse. O que isso quer dizer? Por que será que haveria mais festa no céu por alguém que retornasse? Dentro dessas palavras tem um enigma, um segredo, um convite. E este convite nos endereça exatamente para o propósito da vida humana na Terra. Foi-nos dado livre-arbítrio antes da consciência. E com isto é esperado que possamos fazer muitas experiências de pré-acerto, sem consciência de quem somos e do que estamos escolhendo. E poderíamos nos perguntar, mas Deus se alegra disso? De nos ver fazendo escolhas equivocadas? Sim, Deus se alegra por isso, porque esta é só uma parte da história. A história que complementa esta é podermos um dia nos conectarmos profundamente com a nossa divindade e tomar cada experiência de pré-acerto feita e transformar ela num órgão de sabedoria. Porque quando conseguimos olhar para os nossos pré-acertos com paz, com calma, com a aceitação da condição encarnatória humana, sem desespero, sem medo, sem angústia, estamos dentro do projeto que o Criador
criou para o desenvolvimento da humanidade. Foi assim o desenho. Podermos, como crianças, não sabendo o que fazemos, fazermos escolhas equivocadas e à medida que, como crianças, crescemos, encarnamos o nosso eu e podemos tomar de volta a matéria daquela escolha e fazer uma nova escolha, aí há algo de tão belo, tão profundo, tão satisfatório aos olhos do Criador, que é neste momento que nos tornamos um com Ele. A nossa imagem e semelhança com Ele se afirma porque passamos a criar. A nossa dimensão demiurga, criadora, se manifesta e com isso recriamos o mundo a partir desta conexão com a nossa dimensão divina. Se olharmos para os nossos erros com esse olhar, nem sofrimento sentiremos. Sentiremos, pelo contrário, a excitação na alma do artista que vê o seu matéria-prima de trabalho nas suas mãos para imprimir ali algo de divino que ele trouxe consigo do mundo espiritual para a Terra. O criativo, o artista em nós, o ser demiurgo, não sofre quando vê o pedaço de pedra que criamos com a nossa inconsciência. Pelo contrário, ele se alegra porque ele, quando olha para aquele rochedo dentro da alma, as partes com as quais endurecemos, se ele olhar com os olhos da presença de Deus dentro dele, o que ele verá é a criatura que ele vai dar vida dentro daquela pedra. E o seu trabalho de ir retirando o que é excesso, o que desfigura aquela obra, é feito com tanta alegria, com tanta sensação de aqui Deus está, que contamina todos que estão em volta. Um ser muito evoluído que passou pela Terra muitas vezes e viveu uma encarnação como escultor e um pintor, Leonardo da Vinci, ele nos contava desta alegria. Quando ele olhava para um bloco de mármore, ele não sentia cansaço, sofrimento, fadiga, porque passaria horas retirando os excessos. Ele celebrava a alegria de já visualizar dentro daquele pedaço imenso de mármore a figura de Moisés, a figura do Cristo, de Maria. E essa alegria contagiava sua alma de uma forma tão plena que ali a unidade entre criatura e Criador se expressava. É necessário compreendermos o papel do erro. É ele que nos dá a possibilidade do acerto. Quando uma parte retardatária, uma parte endurecida, desequilibrada da nossa alma se manifesta, o que realmente ela está fazendo é falando para o nosso eu: você não me vê? Quando você cuidará de mim? Quando você trará a tua divindade para polir as minhas arestas, para revelar o meu encantamento, a minha beleza, a minha delicadeza? Um erro que vive em nós e que se manifesta é quase que um clamor para que o nosso ser divino tome posse da nossa vida, se expresse, trabalhe, opere, manifeste a sua divindade no aqui e agora.
E se compreendermos este olhar, não sofreríamos com os nossos erros. Sofreríamos sim, se não dessemos aos nossos erros a oportunidade da liberdade, da reconexão, a oportunidade de ser lavrado, de ser trabalhado pela divindade que habita em nós e poder revelar a beleza que está aprisionada naquela forma, às vezes, assustadora. Dentro de qualquer forma assustadora que possamos carregar, vive a energia divina que foi aprisionada naquela forma. E se pudermos transcender a forma e olhar para a vida que vive ali dentro daquela forma, com o olhar da divindade em nós, da compaixão, um pequeno milagre acontece. Porque um pouco da nossa divindade penetra através daquela forma endurecida, enrijecida e ativa a vida que vive ali. E aquela vida começa a ter saudade de Deus, saudade de ser quem veio para ser. Então, não deveríamos lamentar os nossos erros. Poderíamos lamentar, sim, a nosso retardar de ir ao encontro deles com profundidade, com abertura, com candura, sem julgamento. E ao contrário, cada vez que olhamos os nossos erros ou os erros dos outros sem este olhar, caras almas que estão a ouvir esta reflexão, sabendo disso ou não, querendo isso ou não, o que fazemos, infelizmente, é com dor na alma que falo isto, mas infelizmente o que fazemos, sem saber o que estamos fazendo, é magia negra. Aprisionamos a nossa dor no gradil dos nossos olhos fuzilantes. Precisamos ir para as nossas dores com o olhar da inocência e da criança. Uma criança não deixa de falar o que vê, às vezes até beiram a crueldade. Não porque são cruéis, mas porque os adultos estão muito cheios de melindres. Então, os olhos da criança não maqueiam aquilo que está fora da ordem, desvela o que está fora da ordem. Mas também desvela de uma forma que permite esta ordem pulsar e buscar a sua nova expressão. Peço a todos que estão a ouvir esta reflexão que lembrem disso. Cada parte desorganizada que se expressa em mim. Há em cada parte desorganizada que se expressa em mim um clamor pela divindade. É como se elas tivessem ao se expressar dizendo: ó parte divina de mim, quando olharás para mim com misericórdia? Quando me darás a chance e a oportunidade de me recriar, me reinventar, me libertar dessa forma envelhecida na qual estou presa? É com este olhar de misericórdia da nossa divindade que precisamos olhar para aquilo que em nós está fora da ordem. Porque só este olhar já toca a parte em desordem com um pouco da nossa divindade.
Se quiserem fazer uma pequena experiência neste momento, de buscar um olhar de misericórdia para uma parte sua, machucada, ferida, que também tem saudade de Deus, também aspira um dia adorá-lo, celebrar a sua presença. Basta um pouco deste olhar para que a presença de Deus comece a fluir nesta direção. Que o sopro da luz branca do amor divino nos cubra de bênçãos, permeie nossos olhos e que possamos oferecer às nossas partes feridas este olhar branco da misericórdia, hoje e sempre, cada dia mais, cada dia um pouquinho mais. Que assim seja.